Então, muito boa tarde a todos. Eu acho que o Ulisses quis tramar-me. Diz-me ela há cerca de um mês. Jorge, queria que falasses sobre gestão emocional do educador no processo educativo. E eu, o que é? Bem, lá terá que ser, não é? Então, para desmontar um bocado o título comprido, vamos pegar só em gestão e em educador. E todos nós temos ideia que gestão tem a ver com administrar, tem a ver com intervir, não é? E nós, na nossa relação uns com os outros, sobretudo quando somos pais, temos inevitavelmente que fazer isso. Se falamos de educador, normalmente também estamos mais centrados nos pais, não é? Embora, quando visitamos, sei lá, os nossos familiares e ali temos sobrinhos mais novos, quando visitamos a casa de alguém e temos também crianças com um comportamento surpreendente, nós temos também que interagir e não deixamos também de intervir nesse processo. Eu pedi ajuda à Mafalda neste assunto e penso que todos concordamos que ensinar é fácil. Porque para ensinar basta saber, não é? Mas para educar nós precisamos de dar o exemplo, precisamos de ser. Então creio que o tema de hoje, nestes minutos, liga-se muito com a questão da racionalidade e da emoção, não é? Na interação que existe em relação a estes dois elementos no nosso comportamento. Pensava-se até há pouco tempo, na história da humanidade, que seriam coordenadas completamente distintas, a razão e a emoção, mas hoje em dia já se percebe que, afinal, há como que um entrançado e tudo funciona de uma só maneira, só que às vezes resbala mais para um lado, outras vezes resbala mais para o outro, como quando andamos naquelas estradas da serra, não é? Por aí fora. Então somos nós seres emocionais ou racionais? Para perguntas destas há sempre uma resposta que resulta, em muitos casos, que é depende, não é? É um bocado como alguns assuntos da matemática. Então, isto vai para a derivada daqui, da colar, vai para ali ou para acolá? Depende. A gente acerta sempre, não é? Bem, se pensarmos essencialmente nas crianças, nós compreendemos que a dada altura, mais cedo ou mais tarde, nós tendemos a ser essencialmente emocionais. E a emoção aí prende-se com aquela figura de um químico instável, não é? E é evidente que, mediante essa instabilidade, tem que haver uma atitude de gestão, não é? É preciso gerir. Há muitas opiniões sobre a questão da utilidade das emoções nas nossas vidas, mas eu aprecio particularmente a questão da evolução das espécies antes de existir a espécie Homo sapiens. E eu vou pelo assunto um bocado darwinista, não é? E acho que as emoções, como se compreende, têm um papel essencialmente adaptativo, não é? Em relação ao meio. E se não for assim a 100%, é assim em grande parte. Nós podemos ver que quando nos zangamos ou quando temos medo, há como que um alerta, o vínculo de utilidade para a sobrevivência tem a ver com o alerta para perigos, não é? Às vezes uma mãe ou um pai vê a criança que tem a panela da sopa no fogão, não é? E a criança começa a andar e tal, vai lá com a mão e para-me lá com isso, não é? É uma atitude de emergência, para-me lá com isso, não, queimas a mão, não é? E as questões do medo, não é? Olha, vai no passeio, na cidade, tem o trânsito, não é? A criança vai a correr, quer ver que tropeça e mete a cabeça debaixo de um pneu, salve seja, não é? E então ficamos ali com algum receio. Portanto, tudo isto tem utilidade a nível da nossa sobrevivência. Por outro lado, como somos seres sociais, não é? Gregários, a compaixão, a empatia com os outros responde um bocado aos problemas que os outros têm, que nós supomos que um dia também poderão visitar-nos.
É certo que quando vemos alguém triste ou quando nos afeiçoamos a alguém, há vínculos de proximidade em relação a essas pessoas, não é? E também, no que toca à exclusão do grupo, coisas que fazemos e que depois pensamos melhor, que vergonha, fui fazer aquilo. Não é? Então, eu não devia ter feito aquilo, aquele sentimento de culpa, também acaba por ser um preventivo para prevenir situações de exclusão do grupo. E, mais vale terminar com alegria, a alegria melhora de facto as nossas vidas, não é? Abre caminho para ser mais feliz. Nós estamos nesta altura na primavera e estas festas sanjoaninas antiquíssimas do horizonte agrícola acabam por também ser momentos em que, apesar das agruras, das situações de escassez de alimento na história, havia uma altura em que os ritmos da primavera, do recomeço da estação do ano, não é, para a frutificação, os cultos da fertilidade na agricultura, lançavam todas estas festas que a gente vai ver desenrolar-se no nosso país por aí fora, nesta altura do ano. No entanto, quando se fala de gerir de emoções, nós compreendemos que não convém nem que haja déficit, nem que haja excesso. Eu pareço um economista a falar, mas não quero ir por esse caminho. Então, se temos que gerir as nossas emoções, nós compreendemos também que não convém anular. Não é? É uma atitude de repressão, anular. E tudo aquilo que é essencialmente reprimido não funciona bem. Agora, se falarmos de regulação, isso faz sentido, não é? E antes de mais, se quisermos ser honestos connosco próprios, nós podemos perguntar-nos o que é que ativou essa emoção. E reconhecer, aceitar o que se sente, procurar compreendê-la, não é? E também podemos a seguir pensar qual será a forma mais correta de exprimir essa emoção. Às vezes é um sarilho exprimir as emoções. É mais fácil exprimir um limão, uma laranja, do que exprimir as emoções. Então, às vezes, coisas tão simples como este exemplo, nós somos mais facilmente agressivos do que assertivos. Não é? Para ser agressivos, basta que nos condicionem em situações de stress de algum vulto e a pessoa mais calma, mais tranquila, consegue ser agressiva. Não é? O que nos leva a pensar que quando vemos outros a ser agressivos, a gente não tem que puxar logo do livro de faturas e passar-lhe a multa, não é? Ou seja, a agressividade parece ter surgido na nossa vida há muito tempo e instalou-se como um padrão de comportamento em que nós interpretamos como útil, eficaz a curto prazo, não é? Se calhar por isso é que se cristalizou. Mas estamos todos a aprender. Mais importante que ser agressivo é ser assertivo, não é? Quando se é assertivo, diz-se as coisas com alguma firmeza. Quando se é agressivo, mais vale que nos saiam da frente. Não é isso? Não é isso que nos interessa. E depois há aquelas coisas. Quando alguém lá em casa faz uma coisa que a gente não concorda, a gente tende a dizer assim: tu fizeste isto e aquilo. E quando a gente tem um dedo a apontar para o outro, tem 3 a apontar para nós. Não é? Na verdade, tem 2 a apontar para o outro. E a malta põe-se logo, quando alguém põe uma defesa. Não é? E as defesas dispersam, desarticulam a comunicação. É muito mais inteligente dizer-se: olha, quando fizeste isto, aquilo e aquilo outro, eu confesso que me senti assim e assado. Não é? E a pessoa aí baixa as defesas. É tudo uma questão de dizer a mesma coisa de outra maneira e acho que conseguimos dirimir muitos conflitos nas nossas relações. Depois, sobre esta questão da forma correta de exprimirmos as nossas emoções, é muito importante a gente saber quando. Primeiro, podemos não estar em condições de as exprimir, aí mais vale deixar pousar, não é? E aguardar o momento certo. O momento certo também tem a ver com os outros estarem disponíveis para nos ouvir, não é? Se não estiverem disponíveis, vamos estar a chover no molhado. Não adianta grande coisa. Se nós refletíssemos mais nisto todos os dias, na gestão das nossas emoções, nós perceberíamos que as nossas experiências emocionais são importantes e têm que ser entendidas, sublimadas.
Mas isso também passa pela forma como vamos exprimir essas emoções, não é? Parece-me pacífico. Há também quem defenda que temos vários tipos de emoções. As emoções primárias, que são essencialmente fisiológicas, como o espanto, a ira, o medo, a alegria, o nojo. Emoções secundárias, associadas mais a relações sociais, não é? Como a vergonha, a culpa, o ciúme, o orgulho. E ainda distinguem alguns autores também emoções de fundo, em que, mesmo quando não há um estímulo, há mal-estar ou bem-estar, há uma tensão ou calma, não é? Isto é mais ilustrativo. Mas há coisas que nós tomamos às vezes como sendo o mesmo elemento e não são de facto. E é importante diferenciar afeto de emoção e de sentimento, não é? O afeto é uma sensação imediata, subjetiva, que temos em relação a uma situação, uma pessoa ou um objeto. E supõe uma ideia de relação. A emoção é um bocado como aqueles gráficos de sobe e desce, não é? Ela aparece e passa. O sentimento é mais estável, aparece e perdura, não é? É mais fácil distinguir assim. Mas no que toca a pais e filhos, esta pergunta, quem são os meus filhos, que o Carlos Miguel já referiu há bocado em parte, é uma pergunta que tem uma grande utilidade se nós queremos ver além do presente, não é? Nós sabemos que eles são viajores da vida, não é? Na ótica espírita nós temos várias existências, colhemos várias experiências, temos vários enquadramentos familiares ao longo do tempo. Temos uma existência física onde aprendemos a amar e a ter mais conhecimentos, não é? Temos o espaço intervidas, a erraticidade, em que reavaliamos, trocamos por miúdos a essência das experiências que tivemos, programamos um novo roteiro de regresso, não é? E se é assim connosco, é assim também com os nossos filhos, apesar da embalagem de infância com que nos aparecem, de bebés a adolescentes por aí fora. Mas são viajores da vida ao cuidado dos pais, não é? E não são, de maneira nenhuma, bibelô. Não são, de modo algum, uma mera extensão do ego dos pais, não é? Este conceito de família, na ótica espírita, tem uma expressão muito especial. Porque a família aparece como uma espécie de oficina, não é? Em que convergem pessoas, espíritos, como quisermos, com necessidades de mútua compensação, de mútua interação construtiva, e os factos dos laços familiares serem tão convergentes faz com que nós não consigamos distrair-nos muito das situações que é importante resolver, não é? E as crianças aí estão num enquadramento muito especial. Para ilustrar com um exemplo esta questão de como o Espiritismo vê a questão do regresso ao plano material, eu pedi ajuda a um espírito, a um poema, a um soneto psicografado por Francisco Cândido Xavier, do livro Antologia dos Imortais, que eu acho muito expressivo e ilustra bem coisas que nós estamos longe de imaginar. Aqui fala de culpa e resgate, que foi o título que o espírito Valentim Magalhães, o poeta desencarnado, deu ao assunto. E ele escreve assim: Senhora, compaixão, a moça triste implora. Não merece perdão a mulher que se aluga. Acabarei contigo, infame sanguessuga. Grita no espancamento a impassível senhora. A vítima, doente, anseia, tomba e chora, tremendo a soluçar sob o pé que a subjuga. Rompe-se um grande vaso e o sangue rola em fuga, a morte arranja o fim, tudo é silêncio agora. A ré que ninguém viu, como se nada houvera, continua a viver, qual flor na primavera, mas a lei vigilante assinala-lhe a trilha.
e antes que a dama nobre em remorsos se adentre, a alma da moça triste acolhe-se-lhe ao ventre, e ela estende-lhe o seio, enlaçando-a por filha. É forte, não é? E muito realista. Normalmente os espíritos veem o assunto com outra dimensão, não é? Nós aqui na vida material estamos a ver como aqueles filmes antigos de 8mm, 16mm, que têm os vários fotogramas. Nós aqui vemos uma fotografiazinha e o cantinho da outra, não é? Da que vai atrás. Mas eles de lá conseguem ver mais fotogramas antes e alguns depois, previsíveis, face ao nosso roteiro evolutivo. E a família aparece com este condicionamento, com muitas soluções, para que nós aprendamos com os nossos erros, não é? No Livro dos Espíritos encontramos esta pergunta: qual a utilidade, do ponto de vista espiritual, é evidente, do ponto de vista material e biológico há outros. Qual a utilidade de passar pelo estado da infância? E os Espíritos respondem: encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o Espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de auxiliar o seu adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de o educar. É óbvio, não é? É óbvio, mas fazer isto, aparentemente, tem muito que se lhe diga. Num outro livro de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito, também numa mensagem mediúnica, diz isto: a tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la o ignorante e o sábio. O Espiritismo facilita-lhe o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. E conclui: desde pequenina, a criança manifesta os instintos maus ou bons que traz da sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Façam como ao bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore, não é? Nós podemos, de facto, ver em nós e, eventualmente, nos nossos filhos algumas tendências que levantam alguns problemas, que são precisamente o trabalho que a gente ainda não fez, não é? E que estarão em foco da nossa atenção, ou que nós precisamos de resolver agora. Do ponto de vista espiritual, nenhum de nós, por mais difíceis sejam os problemas que atravessa, está de facto sozinho. Todos nós temos espíritos que se interessam pela nossa evolução, ligações do passado antes de nascermos, que de alguma forma procuram deixar-nos alguma abertura de espírito, alargar-nos o leque de hipóteses para várias soluções, respeitando sempre o nosso livre-arbítrio e a nossa capacidade de decidir. Eles funcionam em relação a nós um bocado como os pais funcionam em relação aos filhos, respeitando aquilo que eles de facto vêm fazer, mas ajudando a que eles o façam bem, não é? Dentro da sua liberdade. Só a educação poderá reformar os homens que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. O espaço familiar da educação é realmente um espaço nobre para nós podermos moldar ou fazer com que as tendências boas das crianças sob o nosso cuidado possam vir ao de cima, não é? Sobretudo, se compreendermos que educar não é um momento, mas é um processo, não é? É algo que se alimenta a si próprio. Às vezes, nós devíamos perguntar-nos se olhamos os nossos filhos como olhamos os filhos dos outros. Encontraremos, de certo, respostas bem diferentes. Aquilo que às vezes desculpamos, as neiras que desculpamos nos nossos filhos, se for o filho do irmão, ou do amigo, ou do vizinho, aquilo já tem uma gravidade de outro patamar, não é? Que não faz muito sentido, não é? Ou vice-versa. Depende disso, não é?
O importante é nós percebermos que a infância, seja dos nossos filhos ou dos outros, é sempre uma fase muito especial para eles poderem acolher ou valorizar o que têm de bom, não é? Depois os pais facilmente também ficam com sentimentos de culpa, sentem-se sobrecarregados com isso porque não são bons pais, não é? Acham que não estão a ser suficientemente bons pais. Bem, eu também falo por mim, eu deixo muito a desejar se olhar para dentro de mim. Mas o facto é que é como é, não é? É como está a ser. O que é que eu posso aprender com isso? O que é que eu posso corrigir, não é? Às vezes os pais acham que se irritam demasiado e depois batem ou castigam, ou lá o que seja, não se controlam. Outros acham que são demasiado passivos. Isto é uma variedade, é como o peixe ali nas peixarias a seguir ao Canhão da Nazaré, onde há mais habitats e há mais variedade, digamos assim. Não é fácil, não é difícil os pais irritarem-se, não é? Sobretudo se tiverem um trabalho exigente, com grande carga horária, chegam ao fim do dia cansados, não é? E a pessoa mais calma em situação de stress, condicionada por situações de stress, fica uma panela de pressão. É importante a gente saber como ir libertando essa pressão, não é? Porque os outros também não têm culpa das nossas limitações. Mas ir procurando lidar com isso de forma a haver menos danos. Nós conheço um caso que quis inspirar-me no que conheço da vida real. Um pai, 30 anos, viúvo. A esposa descobriu no espaço de um ano que tinha um tumor no cérebro. Num espaço de um ano desencarnou, ele ficou com os filhos, um de 2 anos, um de 3 anos, outro de 5. E depois fica sempre com aquela sensação de que como é que eu vou ser pai e mãe ao mesmo tempo, trabalhar, tenho ajuda dos avós, etc. Mas mesmo assim, como é que eu vou conseguir lidar com os conflitos entre eles, os meus conflitos com eles, como é que eu vou conseguir estar mais presente com eles, como é que eu vou ter energia para isso, não é? E depois chega àquela questão, coitadinhos, estão sem mãe, não é? Às vezes esta palavra coitadinhos traz ainda um peso que não ajuda nada as próprias crianças, não é? É como é assim, não é? A vida desenhou esta circunstância kármica, é como está a ser, vamos fazer o nosso melhor. É isso que se tem que pensar. Mas depois, quando se tem isto lá no subconsciente, começam depois as compensações. Ou então os limites mais flexíveis para as asneiras. E eles vão testando e aquilo vai afastando e de repente a situação fica descontrolada. Como é compreensível. É terrível. E depois vão uns amigos, por exemplo, jantar lá à casa e quando na altura de se virem embora, o mais novo dá-lhe as pilhas do Duracell, passa a publicidade, e dirige-se a uma das visitas em passo acelerado, escardino, para dar uma charutada na canela. Bem, isto não é? São situações que mais vale o pai não ver, sem dizer nada, e estar à tabela quando o inimigo ataca e fugir com a perna para o lado. Bem, são situações de descontrole, não é? Eu recordo-me também, eu não percebo grande coisa de educação, mas eu lembro-me que uma vez estava em casa de uns amigos nesta situação e eu fiquei sozinho com 5 anos a fazer um puzzle. Eu detesto fazer puzzles, mas a gente tem que dar tudo o que tem aos miúdos, não é? E então o mais novo, que não estava muito virado para os puzzles, a dada altura passa-lhe uma coisa má pela cabeça, parece que teve um pico elétrico e desata. Os pais... O pai não estava connosco, estava na cozinha a preparar qualquer coisa com outra, e eu estava sozinho com os dois. E então passa-lhe aquilo pela cabeça e ele vai para as persianas grandes da sala e começa a descer aquilo a todo o gás. Ainda tinha luz do dia, ao fim da tarde. Descer aquilo a todo o gás por ali fora. E eu percebi que aquilo ia encravar as persianas e ia dar para o torto porque tinha mais 2 persianas ao lado. E ele não ia parar. Eu disse, olha, eu não quero ver isso. Vamos brincar para outra sala e tal. Eu não quero ver isso. Não ia chamar o pai, senão o pai passava-se dos carretos.
E saímos os dois, e eu com o mais velho, para o outro quarto. Resultou. A sala ficou às escuras, só baixou uma persiana, passado 2 minutos veio ele, como se não fosse nada para a nossa feira. Não é? Mas não dá para bater, não dá para berrar, que sou visita, não é? Não dá para ser assertivo. Olha, vou ser assertivo para a sala ao lado, que foi como ocorreu rapidamente. Pronto, resultou. E passa a mensagem, não é? Que eles têm maneiras muito desastradas de pedir orientação. E às vezes a gente carrega-lhes com a mão, não é? Ou com a voz, e não é isso que ajuda muito. A autoridade moral também não é uma autoridade de violência, não é? É uma energia que se propaga, que contagia, não é isso? Depois também, como pais, não podemos ter aquele mito de querer ser perfeitos. Não somos mesmo, não há volta a dar. Não somos perfeitos, mas podemos ser coerentes, não é? E quando erramos, olha, fiz isto, julguei que estava certo, mas percebo que errei, peço desculpa, não é? Na próxima, acho que me vou lembrar disto. E também temos que ter atenção entre o que dizemos e o que fazemos, porque se a gente diz uma coisa aos miúdos e depois faz outra, esburacou tudo, esvaziou tudo o que disse. É com os adultos também, não é? Agora, temos que lhes mostrar que nos esforçamos, que estamos a ser sinceros, não é? Que somos imperfeitos e que assumimos essa imperfeição e que estamos juntos para melhorar. Eu, desde que vi num documentário de natureza, chimpanzés em estado selvagem, uma cria no chão e uma mãe, em que a mãe tinha uma pedra que servia mais ou menos como bigorna, tinha uma noz lá de espécies de flora da África, e tinha uma espécie de um porrete, um pau, e punha a noz, vou-lhe chamar noz ou castanha, ou logo que seja, ali e pumba. Não conseguiam partir com os dentes, tinha que ser com a ferramenta, com o porrete, e partia. E a criança, chimpanzé, entre aspas, estava ao lado e também imitava a mãe. Punha o raio da noz ali, arranjou também uma pedra, e batia, mas aquilo não partia. E batia e não partia. Ora bem, nós estamos muito perto deles. O ADN está nos 90 e tais % comum. Portanto, não somos tão diferentes como isso. E é evidente que a imitação tem muito a ver com a aprendizagem, não é? Nas espécies gregárias há ainda mais um reforço da imitação. E é assim porque as crianças procuram modelos, não é? Nós aprendemos a falar pela imitação, aprendíamos a fazer fogo, agora temos fósforos, acho que também aprendemos por imitação, a alimentação, etc., não é? Mas o certo é que a criança traz no seu inconsciente padrões orientadores em que busca modelos, não é? Em que busca imitar, podem ser irmãos, pais, parentes, etc. Porque isso também abre um maior leque de soluções a resolver os seus problemas. Então, acabamos na nossa vida em comum por exercitar todos estes verbos, não é? Eu penso que deve estar quase no limite, não, Ulisses? Ulisses, está. Quantos minutos? Pronto, era só para confirmar, senão já estava a falar fora, a chover molhado. Quando eu fui para a escola, eu sei que agora não é assim, já não é assim há muito tempo. Mas quando eu fui para a escola, para a primeira classe, primeiro ano, eu era o C. Gomes para o professor e havia o Sr. Salgado, não era o outro, era outro. O Sr. Ferreira, o Sr. Lopes, o Sr. Pereira. Eram tarecos, éramos tarecos, 6 anos. O senhor, não sei o que é. Nessa altura, o que imperava era a pedagogia da varinha de marmelo. Portanto, e daquela tolice da palmatória, não sei mais. E, ora bem, nessa altura, isso foi na década de 60, do século passado, achava-se que as crianças eram adultos em miniatura. Não é? Mas não são, têm fases etárias de desenvolvimento, como todos sabemos hoje. E nós temos que compreender que eles têm essas fases e cada faixa etária tem o seu condicionamento no desenvolvimento do próprio corpo físico, não é?
Então, para concluir, acho que para a gente lidar com as nossas próprias imperfeições enquanto gestores emocionais no processo educativo das crianças, temos que ter muito bom senso. E o bom senso ajuda-nos a perceber quando é que estivemos perto de acertar, quando acertamos mesmo, e quando não estivemos tão bem como isso, o que permite corrigir, não é? E não perder de vista que o amor é a maior força do mundo, não é? Nós podemos até nem acreditar, nem perceber, mas cada um de nós, no plano material ou no plano espiritual, caminha há tanto tempo numa estrada chamada amor. Todos nós, quando nascemos, temos o cuidado de uma mãe, de um pai, de família, de irmãos, não é? Invariavelmente. Com um cuidado, uma atenção realmente heroica, fantástica, que nós nem sempre sabemos apreciar devidamente. Temos os nossos compinchos do plano espiritual, que tanto nos ajudam, não é? Do invisível. Parecendo que às vezes nós resolvemos as coisas sozinhos e afinal são eles que nos dão o sopro deles de lá para que tudo seja mais fácil, não é? Sem nos tirarem o mérito. E se nós conseguirmos perceber que estamos nesta passagem como educadores ou não, e se percebermos que estamos aqui para angariar mais conhecimento interior, e se percebermos que é quando chamamos esses sentimentos para dentro de nós que tudo fica mais iluminado, não é? Nas nossas atitudes, na nossa forma de interagir, acho que estamos a conseguir cumprir a etapa presente nesta jornada imensa das vidas sucessivas. Era esta a mensagem simples que trazia hoje para partilhar com os senhores. Agradeço a paciência imensa com que escutaram e peço desculpa de qualquer coisinha.